Pessoal, vocês viram que o Hamas lançou mais de 5.000 foguetes nessa noite contra Israel. Israel declarou guerra, provavelmente a réplica de Israel vai ter assim, milhares de mortos até. Então a gente vai ver muito sangue nos próximos dias, nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. E eu queria descascar essa batata quente para vocês. Eu queria, de uma vez por todas, fazer com que você entenda esse conflito e por que é uma questão aí que já dura 3.000 anos. E eu digo que certamente você que está assistindo esse vídeo nasceu e você vai morrer sem ver a solução desse conflito. Só para vocês sentirem, tá, o tamanho do pepino, tá aqui a imagem da Esplanada das Mesquitas, lá em Jerusalém. Olha só a confusão do troço. Esse espaço pequeno, essa área pequena, é simplesmente o local onde judaísmo, cristianismo e islamismo, as 3 maiores religiões do mundo, consideram que o mundo foi criado, tá? Tem um templo ali, um templo islâmico. O nome desse templo é o Domo da Rocha, que foi construído em cima de um templo que é importantíssimo para o cristianismo e é o templo mais importante para o judaísmo, tá? O templo do rei Salomão. E esse templo, né, que foi destruído e que está embaixo hoje lá do Domo da Rocha, esse templo, ele é importantíssimo para os cristãos também, porque é onde Jesus rezava. Enfim, tem várias passagens da Bíblia ali. E dentro ali do Domo da Rocha tem uma pedra preta enorme em que os cristãos, os judeus e os muçulmanos entendem que houve o sacrifício, que Abraão fez o sacrifício ali do seu filho Ismael, ou Isaac, né? Mas enfim. E aí, relembrando o começo do vídeo, eu disse que os muçulmanos construíram o Domo da Rocha em cima de onde era o antigo Templo de Salomão, que era um local muito especial para os cristãos e para os judeus. Bem, todos entendem que o último resquício, a última ruína do antigo Templo de Salomão é esse pedaço de muro, tá, que está ali. Era a muralha externa do antigo Templo de Salomão, é a última coisa que ainda está de pé, e ele se tornou hoje o local mais importante para os judeus, tá? Onde os judeus fazem as suas orações, é o Muro das Lamentações. E é o seguinte, olha que curioso, essa cidade está sob controle militar de Israel, quem, enfim, gerencia, quem administra a cidade e tal, mas existe ali um acordo, né, um status quo de que o Templo Domo da Rocha é muçulmano, tá? E que os muçulmanos têm controle, enfim, isso está sob autoridades do Islã. E é o seguinte, se um judeu sair desse Muro da Lamentação e for lá no Domo da Rocha, apesar de ser um local sagrado para os judeus, tal, mas se ele for caracterizado como judeu, óbvio, se ele for disfarçado lá em horário turístico, ninguém vai nem saber que o cara é judeu. Mas se ele for caracterizado, acontece uma guerra mundial, tá? Já aconteceu essas cenas, as pessoas foram lá, teve tentativa de linchamento, é o caos total. E aí é o seguinte, esse vídeo é algo que eu quero que você leve pra vida, porque você vai entender de uma vez por todas esse conflito, tá? Então, você primeiro tem que entender exatamente quais são as diferenças das 3 maiores religiões, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Bem, óbvio, né? Eu acho que todo mundo sabe que o judeu reza na Torá, o cristão reza na Bíblia Sagrada e o muçulmano reza no Corão. Agora, é importantíssimo que você entenda o seguinte, a religião mais antiga das 3 é o judaísmo, tá? E o judaísmo, ele é o Antigo Testamento da Bíblia, dos cristãos. Olha que coisa. A Torá, que é o livro sagrado dos judeus, vou repetir aqui, é o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada dos cristãos. Então é o seguinte, toda aquela parte da Bíblia que fala de Moisés, de Davi, de Abraão, de Isaías, de Adão e Eva, Arca de Noé, de Jeremias, tudo aquilo é o judaísmo, tá? E tá na Bíblia também. Ou seja, se a princípio os judeus e os cristãos acreditavam na mesma coisa, quando que há a separação? Quando que eles viram 2 religiões separadas? É a partir do surgimento de Jesus Cristo, que era um judeu, diga-se de passagem. Jesus nasce e vive ali naquela região e ele junta uma legião de seguidores que começam a dizer, olha, esse cara é o Filho de Deus, e inclusive escrevem o livro sagrado dele, baseado... E aí é o seguinte, a Bíblia então passa a ter o Antigo Testamento, que é a parte da Torá, e passa a ter o Novo Testamento, que é escrito a partir da vivência, das experiências e dos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí é o seguinte, quem é judeu acredita que Jesus Cristo, enfim, não era atribuída essa divindade, tá? Era uma pessoa normal, tá? E continua lá acreditando no Antigo Testamento, na Torá,
né? E quem segue Jesus Cristo, quem acredita que Jesus Cristo era, enfim, uma figura divina e etc., eles criaram essa nova religião que é cristianismo. Ou seja, todo mundo que segue, que acredita em Cristo, virou cristão. Não vou entrar aqui nas divisões internas do cristianismo, tá? Você tem cristão que acredita na igreja de Roma, tá no comando lá da igreja de Roma, e que são os católicos, e tem os cristãos protestantes, que vêm lá da reforma protestante, que são, no Brasil a gente chama de evangélico, né? Mas isso é uma divisão interna do cristianismo, tá? Todos os católicos e os evangélicos, eles são cristãos. Bem, e aí, 632 anos depois de Cristo, vem a terceira, a mais nova, né, e a última dessas três grandes religiões, que é o islamismo, tá? E é curioso porque é o seguinte, o islamismo, que tem o Maomé, o Muhammad em árabe, ele acredita na divindade da Torá, ou seja, ele acredita em Moisés, Abraão, Salomão, toda a história que estava lá no Antigo Testamento, na Torá, eles acreditam, ou seja, eles acreditam no livro sagrado dos judeus, eles acreditam nos livros sagrados dos cristãos, ou seja, eles acreditam em Jesus Cristo, os muçulmanos consideram Jesus Cristo um profeta, tá? Só que eles dizem o seguinte, olha, porém, o profeta final, a palavra final é do último profeta, que é Maomé. E aí é o seguinte, portanto, o livro sagrado que tem que ser seguido é o livro com os ensinamentos e tal da palavra de Maomé, que é o Corão. Bem, agora que está explicado, vocês já entendem o que é exatamente um judeu, o que é um cristão e o que é um muçulmano, agora eu começo a explicar o conflito Israel-Palestina. Bem, o primeiro povo que ocupou aquela região ali foram os judeus, até porque eles são a religião mais antiga das três, né? Ou seja, eles eram 3.000 anos antes dos cristãos e 3.600 anos antes da criação do islamismo. Bem, eles tinham lá o reino de Israel, o reino da Judéia, e a invasão mais relevante que houve, tá, que eles sofreram e que destruiu os reinos e esses povos, foi a invasão do Império Romano, tá? Porque os romanos invadiram e eles tentaram acabar com aquela cultura, com aquele povo e tal. E qual foi a tática que os romanos usaram? Dispersar aquele povo nas diversas áreas do Império Romano, tá? Então eles espalharam os judeus ao longo de todo o Império Romano e esse movimento ficou chamado como a Grande Diáspora. Tem gente que prefere também chamar de a Diáspora Judaica, tá? Então tá aqui, no século I, os romanos invadem a Palestina e destroem o Templo de Jerusalém. No século seguinte, destroem a cidade de Jerusalém, provocando a Segunda Diáspora Judaica. Após esses episódios, os judeus espalham-se pelo mundo, só que mantendo a sua cultura e religião. E esse fato que os romanos espalharam os judeus por toda a extensão do Império Romano, isso foi a maior desgraça que aconteceu com esse povo. Tá? Por quê? Eles passaram a ser minorias em todos os lugares em que eles viviam, e minoria, não tem jeito, minoria historicamente ela é perseguida. Então, por exemplo, na Idade Média, na Europa, toda vez que acontecia uma peste, né, a peste bubônica, enfim, um desastre, você tinha ali a Inquisição, a igreja, condenando os judeus à morte. Por quê? Porque Deus está mandando um sinal pra gente que a gente tem que corrigir as coisas aqui. Corrigir o quê? Tem gente infiel aqui. Quem que é infiel? Quem que não está seguindo a Bíblia e tal? Os judeus. Então a culpa, ela sempre foi para os judeus. Tem um livro sobre a história de Portugal mostrando, depois do terremoto de Lisboa, em 1755, houve uma execução em massa de judeus, né? Uma perseguição em massa, porque foi entendido na época que aquele terremoto, aquela desgraça toda, foi, na verdade, um recado divino que era para corrigir as coisas aqui. E corrigir o quê? Que os infiéis judeus estavam ali, não estavam professando a religião, tá? Então que era para acabar com isso. E aí, esses 1.800 anos de perseguição, extermínio, humilhação, cria no judaísmo um movimento que chama movimento sionista, ou seja, os judeus do mundo inteiro começam a falar, olha, a gente precisa de ter um lugar nosso, tá? A gente precisa ter um estado nosso. E qual que é o lugar físico em que esse estado tinha que ficar? Aí muitos deles começaram a falar, tem que ficar onde ficava lá o reino de Israel, o reino da Judéia. E mais, né? Esse movimento sionista, ele começou a partir ali de 1870, 1880, os judeus mais ortodoxos começaram a comprar terrenos, sítios, fazendas, ali naquela região. De tal forma que você começa a ter, primeiro, assim, milhares de judeus morando naquela região, já na virada, ali no início do século XX, já dezenas de milhares de judeus morando naquela região. E você pergunta, mas afinal aquilo ali era o quê? Na virada do século XIX para o século XX, aquilo ali era Reino Unido, tá? Era uma área do Império Britânico, do Império Inglês. Agora, eu já quero deixar essa sementinha aqui porque ela é importante. Era uma área do Império Britânico, mas a população majoritária, tá, que vivia ali era de muçulmanos, tá bom? É bom já essa informação ficar
já registrada aqui. E aí você vai vendo a situação já formando, né? O movimento sionista, cada vez mais judeus ricos ali comprando fazendas, criando condomínio, criando sítios, criando... Olha só o cenário que já está se formando, e é um cenário que foi formado em quase um século, né? Foram muitos anos, mas enfim, aí vem o Hitler, né? Vem a questão do Holocausto. Olhando sobre o prisma histórico, tá? O Hitler, na verdade, e o Holocausto, foi mais um dos eventos na história que vinha desde lá da Idade Média, do extermínio dos judeus, né, da perseguição dos judeus, esse problema, que eles eram minoria em todos os lugares, e em vários momentos da história, quando a situação aperta, quando tem uma situação difícil, há uma perseguição em massa a judeus. E, na verdade, o Holocausto foi mais um, né, o cara surgiu lá na Alemanha, colocando a culpa de todos os males do mundo nos judeus, e ele deu o que foi chamado aí de solução final, ou seja, ele falou, eu vou acabar com esse povo, eu vou exterminar da terra esse povo, e ele foi parcialmente bem sucedido, né, ele montou as câmaras de gás, montou os campos de concentração, e ele matou 6 milhões, esse número é impressionante, ele matou 6 milhões de judeus nos campos, nas câmaras de gás, mas 6 milhões de judeus, a população mundial deles era de 18 milhões, ou seja, o Hitler matou 1/3, né, 1 para cada 3 judeus no mundo, mas ele perdeu a guerra, né, então ele não conseguiu terminar o projeto dele. Bem, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, há uma comoção mundial em função do Holocausto, tá, e o pessoal fala, chega, tá? Nós vamos ter que resolver essa questão dos judeus, eles vão ter que ter um espaço, né, um Estado nacional, e aí vem a proposta da ONU, tá? E a Inglaterra, o Reino Unido, na época, ele topa a proposta da ONU, ou seja, como era um terreno dele, aquela área ali da Palestina, o Império Britânico concorda em ceder aquela área do Império Britânico para construção ali de 2 estados, né, um estado judeu e um Estado palestino. Bem, no meu entendimento, essa proposta da ONU, ela foi a melhor forma, que foi dada até hoje, desses 2 povos conviverem ali em paz. Ou seja, o que ela dizia? Ia ter ali as partes que eram Israel, as partes que seria o Estado da Palestina, e Jerusalém, como é uma cidade importante para o cristianismo, para o judaísmo e para os muçulmanos, ela seria uma cidade com administração internacional, tá? Teria uma administração ali da ONU. Bem, agora é importante focar nas datas, nos dias certinho, minuto a minuto, porque a história aqui vai começar a ficar interessante, tá? No dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou a Resolução 181, recomendando a partilha da Palestina, dessa área, criando ali aquela divisão que eu mostrei para vocês, dos 2 estados, Jerusalém, cidade internacional, enfim. Bem, o Brasil, inclusive, votou a favor dessa Resolução 181 da ONU, tá? Aliás, a maioria do mundo, tá? Essa resolução foi aprovada pela ONU. E o que aconteceu? Essa Resolução 181 dizia que no dia 15 de maio de 1948 seria extinto, né, o domínio do Reino Unido, da Inglaterra, do Reino Unido, sobre aquela região, e aí ficaria formado esses 2 estados, né, Palestina e Israel. Aliás, essa é a posição do governo brasileiro até hoje, tá? O Brasil ainda continua apoiando lá a resolução da ONU que criou os 2 estados, tá? O Estado palestino e o Estado israelense. Bem, aí no dia 14 de maio de 1948, ou seja, horas antes ali de vencer o mandato britânico, Israel anuncia, né, faz a festa ali de criação do país, etc. E quase que imediatamente, né, no dia 15 de maio, Egito, Síria, Líbano, Transjordânia, Iraque e forças árabes palestinas, todos esses países muçulmanos se juntam para eliminar Israel do mapa, tá? Para matar mesmo, acabar com esse país já na criação. Então, Israel foi criado no dia 15, no dia 15 ele foi atacado já por 7 países árabes muçulmanos para tentar eliminar esse país do mapa. Essa coalizão de países árabes mandaram 40 mil soldados, e Israel tinha na época ali aproximadamente 30 mil soldados. Bem, esse confronto terminou com a vitória de Israel, tá? E ele teve consequências gravíssimas, porque, digamos, a não aceitação dos países árabes da Resolução 181 da ONU gerou a seguinte reação de Israel: olha, já que então vocês vão partir para a guerra, para violência, então é o seguinte, o que eu conquistar por meio da guerra, da porrada, é meu agora, tá? Eu não vou devolver. Inclusive morreram 6 mil soldados israelenses, tá? Então isso aqui foi conquistado com sangue israelense, vocês que vieram para cima, então o que eu ganhar a partir de agora é meu. E que se exploda a divisão da ONU, tá? Já que os árabes não respeitaram a divisão, então nós também não vamos respeitar. Então esse mapa aqui mostra isso bem, né? O plano de partilha da ONU de 1947, criava ali o Estado de Israel e um palestino, mas em 1949, depois que Israel venceu a guerra com os países árabes,
Israel ficou ali com as colinas do Golã, que era uma área da Jordânia, tá? Ficou também com a Cisjordânia, que era uma área que no plano original da ONU era uma área para ser do Estado palestino. Houve, tá, outras 3 tentativas dos árabes de invadir, né, de eliminar ali o Estado de Israel por via militar. A Guerra do Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Bem, Israel venceu todas essas guerras, e a cada vitória que ela tinha contra esses países árabes, ela conseguia ainda anexar um pedaço desses países, né? Então, por exemplo, na Guerra de 1967, Israel chegou ali a pegar a península do Sinai do Egito, né? Um pedaço enorme ali. Depois isso foi até negociado futuramente num acordo de paz, e aí o Egito, inclusive, nesse acordo passou a reconhecer a existência de Israel. Então, Israel foi se arrumando ali, vencendo essas guerras e fazendo com que esses grandes estados árabes ali passassem a reconhecer o Estado de Israel. O único grande estado ali da região que ainda não aceita a existência de Israel e inclusive chega a negar a existência do Holocausto e tal, e patrocina ali com envio de armas grupos que tentam eliminar Israel e tal, é o Irã. Tá? O Irã, inclusive agora, nesse ataque de hoje, o Irã já enviou a mensagem pública, né, apoiando o Hamas, o ataque, e parabenizou os palestinos. E o que a gente vê desde então, tá? Desde lá, década de 80, década de 90, década de 70 ainda, e continua, são ataques ao território ali de Israel e ao país, inclusive muitos, né, financiados pelo Irã. O Irã financia o Hezbollah também, que é um outro grupo. E o que acontece é uma resposta também violentíssima de Israel. Inclusive, como há uma disparidade de armas total, né, os palestinos não têm muitos equipamentos para atacar Israel, então o que acontece é uma resposta de Israel desproporcional, evidentemente. Eles bombardeiam a faixa de Gaza de uma maneira assim, ficam 10 dias bombardeando, matam criança, isso gerou até uma antipatia internacional em relação à imagem de Israel. Mas o impasse central é esse. Tá? Os israelenses alegam, olha, como os árabes não aceitaram a resolução 181 da ONU, então eles partiram para a violência e guerra é guerra. A gente venceu a guerra, a gente perdeu lá, inclusive na primeira guerra perdemos 6 mil soldados, nas outras nós perdemos também um monte de soldados. Então, guerra é guerra, e na guerra nós conquistamos alguns territórios. Então, os israelenses continuam avançando, tá? Suas ocupações, suas fazendas, seus condomínios, em áreas que, na divisão original da ONU, são áreas que era para ser o Estado palestino. Aí que está a questão, né? E Israel, a extrema-direita lá agora, ela vai aprofundando isso, ou seja, ela está cada vez mais tirando ali os árabes das suas casas, etc., e aumentando a área com esse argumento, olha, de que eles que partiram para a guerra, então a gente não se responsabiliza mais pelaquela divisão original da ONU lá na resolução 181. Isso vai se refletir na população, tá? Tá aqui nessa reportagem da BBC. Cada vez menos pessoas defendem a proposta de dividir a região em 2 países independentes. Em 2006, 71% dos palestinos e 68% dos israelenses apoiavam a solução de 2 estados. Em 2018, essas porcentagens caíram respectivamente para 44% só dos israelenses agora apoiam a solução do duplo Estado e só 55% dos palestinos apoiam essa solução dos 2 Estados. Então é isso, pessoal. Eu encerro esse vídeo aqui do Geopolítica na Veia. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta numa próxima oportunidade.